É disso que se trata. Com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde mais uma vez. Essa pressão em relação ao regime de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro, hein, rapaz? Olá, Queda. Oi, Isabelle. Boa tarde. Boa tarde. Alô, ouvinte. Rapaz, olha, eu acho que estatística, vou fazer um levantamento estatístico. De recuperação fiscal foi o que eu mais tratei nessa coluna. Tenho a impressão de que sim. E vejo uma bateção de cabeça que está em curso o grau de desinformação. A polícia militar empurra para o governo do estado, que empurra para a polícia militar, no caso do regime adicional de serviço RAIS da polícia militar. É claro que a polícia militar não é responsável por isso. A responsabilidade é do governo do estado. Foi o governo do estado, na gestão passada, que firmou um acordo, um contrato pelo regime de recuperação fiscal. Um dos pilares desse regime de recuperação fiscal, vamos lembrar, tem várias cláusulas, um dos pilares é aquele que diz respeito à impossibilidade de aumento salarial. E parece que o entendimento jurídico apontaria que aumento no RAIS, no regime adicional de serviço, configuraria aumento de salário, né? Portanto, infringindo sim uma cláusula do acordo. Não é a primeira vez. Há pressão de todos os lados. Há o caso da UERJ, de que tratamos aqui, há o caso do aumento dos servidores do Tribunal de Justiça, tudo isso fazendo pressão fiscal e afrontando a supervisão do Conselho, né, o Conselho de Supervisão desse acordo, que é ligado ao Ministério da Economia. Não é a primeira vez que esse Conselho cobra essa compensação financeira, o equilíbrio. Isso é elementar. Vamos pensar nas nossas casas. Você tem um teto, tá? Um teto que foi estabelecido. Você não pode vazar esse teto. É o teto estabelecido no regime de recuperação fiscal, de equilíbrio. Aliás, o Rio está sendo muito beneficiado pelo um bom momento das commodities, do preço do petróleo. Está fazendo com que as contas fiquem equilibradas. Só que isso é imponderável. Se varia, a casa cai. Vamos lá, vamos pensar na nossa casa. A nossa casa não tem petróleo, né? A gente não ganha royalties de petróleo. É o que a gente recebe. Tem aquele limite estabelecido ali. A gente não quer vazar, a gente não quer gastar mais do que pode. Se faz isso, acende um sinal amarelo. Se faz isso, nós precisamos compensar de alguma maneira. Compensação financeira, retirar de algum lugar, balancear em algum lugar, para equilibrar as contas. E é isso que o governo do estado está desafiado a fazer, não pela primeira vez, num prazo de 30 dias. Mostrar que, diante do aumento do RAIS da Polícia Militar, haverá uma medida compensatória que equilibre as contas. Estando aí já no horizonte o caso dos agentes penitenciários, da Secretaria de Administração Penitenciária, que também pleiteia, já com, segundo se diz, a respaldo jurídico, o aumento do RAIS para os servidores dessa secretaria. Só que também isso em tese, tem que ver como o Conselho vai se manifestar, uma afronta ao regime de recuperação fiscal. Pessoal, esse assunto é chato, é aborrecido, mas ele tem impactos graves no nosso dia a dia. Sem esse regime de recuperação fiscal, o Rio de Janeiro teria que pagar imediatamente, não é só essa conta devida, algo como 30 bilhões no dia seguinte. Porque o regime de recuperação fiscal suspendeu para que a gente reequilibre as nossas contas e botou lá na frente o pagamento das dívidas do Estado com a União. Se nós rompemos esse contrato, o regime de recuperação fiscal, essa conta volta a ser cobrada imediatamente. E não há fundos para pagar. Lembrando que, antes desse acordo, pessoal, nós vivíamos aquela calamidade em que policiais não recebiam nem salário, que dizer o RAIS. Então, muita atenção a isso. Não se pode brincar com esse regime de recuperação fiscal, ou será o caos, pessoal. É isso, o Carlos Andreasa, até conversando com alguns deputados federais, eles falaram, olha, a questão também é como esse acordo foi feito lá atrás, que muitas das
alternativas acaba inviabilizando, né? O governo fica assim, isso eu não vou conseguir fazer. Inclusive, por isso mesmo, o governo apresentou recentemente uma proposta, né, para poder diminuir os restos a pagar e o quanto vai enfim, sobrar, né, de dívida para se pagar no fundo, e tem que aguardar agora para ver. Agora, Isabelle, essa renegociação, esse pleito de renegociação, ele ali problema nisso, né? Um governo assume, toma pé das suas contas, com responsabilidade propõe ao outro lado uma revisão desse pacto. Isso, justamente ele o que questionava também, nessa apresentação que eu tive a oportunidade de ir, né, como para cobrir, para fazer trabalho aqui pela Band News, o secretário de Fazenda, inclusive, apresentou todas as questões relacionadas a medidas compensatórias e aquilo que o governo entendia como algo que poderia ser alterado dentro da proposta. E ainda que o Conselho não desse essa resposta, o governo já estava tomando essas medidas para que esse total de dívida no fim do acordo de recuperação fiscal fosse menor. E aí já é uma conta feita pelo governo Witzel e não pelo governo Pezão, como a que foi feita antes na época do acordo, né? De toda legítimo renegociar esse pacto, isso só pode ser feito, para que se chegue a um acordo lá na frente, só pode ser feito até lá, cumprindo-se o que foi acordado previamente, né? Esse é que é o problema, romper o acordo, não cumprir o acordo, exceder os limites, ferir uma cláusula desse acordo sem haver feito a negociação, sem haver firmado a negociação que parece conveniente e justa pelo governo do Estado. Então, muita atenção, porque essa conta, no final das contas, quem paga somos nós. Carlos Andreasa, aquele abraço, amanhã você está de volta na programação da Band News.